Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos meditar juntos a palavra que a liturgia nos traz. Neste dia, 16 de fevereiro de 2025, estamos no sexto domingo do tempo comum, no ano C. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos dos 5 ao 8. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã, aqui o profeta fala daqueles que depositam a sua confiança nas realidades terrenas, nas coisas do mundo. Quem não confia em Deus, mas apenas deposita toda a sua esperança nos projetos humanos, é como uma planta que foi colocada num deserto, que busca a seiva na terra dura, no terreno pedregoso, sem nutrientes. Porque as realidades aqui da terra não são capazes de nutrir a nossa alma e de dar a seiva necessária para que os nossos sonhos, nossos projetos e a nossa vocação à santidade e à salvação eterna se realizem. Não deixe que as suas raízes estejam fincadas em realidades que não são eternas, porque em algum momento tudo isso vai ruir. Infelizmente, muita gente tem depositado toda a sua esperança em realidades humanas. A liturgia de hoje vai toda ela perpassar essa realidade. De um lado, a confiança em Deus, que salva, liberta, traz vida eterna. De outro, a confiança nas realidades aqui da terra. Podem auxiliar em algum momento, mas que não são eternas e que em algum momento vão ruir. E aí? O que fazer quando aquela coisa na qual você depositou toda a sua esperança, quando aquela coisa te decepciona? Vamos para a leitura do Salmo, que vai continuar nos trazendo a mesma ideia. É o Salmo 1. E o refrão diz assim: é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.
O Salmo continua nos trazendo a mesma ideia daqueles que colocam sua confiança em Deus e aqueles que querem agradar aos homens. O Salmo 1 é muito interessante porque ele traz essa realidade do respeito humano, né? Nos tempos atuais, muita gente quer ficar bem com todo mundo. O que vão pensar de mim? Então eu tenho que rir dessa piada que zomba, às vezes zomba de Deus, zomba de coisas que são preceitos da nossa fé. Eu preciso estar bem com todos, eu vou sentar aqui à mesa desses zombadores, desses escarnecedores, desses pecadores que não querem sair do pecado. Uma hora nós vamos nos sujar nesse pecado também, de tanto conviver com essas pessoas. Eu não estou aqui pregando um preconceito, uma exclusão, mas você tem o direito de escolher suas companhias e estar perto de pessoas que queiram o mesmo que você. É claro que a ciência já comprova isso. Isso vai interferir nos seus hábitos, na sua vida. E é claro que a vida espiritual, muito antes que a ciência, já comprovava isso também. Ande com as pessoas que querem o mesmo que você. Quando você anda com os malvados, os perversos, você aprende com eles a perversidade, você aprende com eles o pecado, você começa a zombar, a escarnecer, e esses são como a palha seca. Serão levados pelo vento. Não se preocupe, então, com as zombarias, com aqueles que debocham da sua fé, serão como palha seca. Pelo contrário, esteja sempre à beira da fonte da água viva, que vai refrescar a sua vida, vai trazer a seiva do bom alimento espiritual. Esteja sempre lendo a palavra, como estamos fazendo aqui, meditando dia e noite sem cessar. Porque aí, tudo que você fizer em Deus vai prosperar. Vai dar certo. Espiritualmente falando. Vai dar certo. Vai render. Tenha fé. Vamos para a segunda leitura. A liturgia de hoje está belíssima. A segunda leitura é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 e depois 16 ao 20. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está percebendo que toda a liturgia, o Evangelho também vai ser nessa linha. A igreja não faz nada sem um sentido profundo, sem essa ligação. Toda a liturgia fala sobre a tristeza daqueles que colocam sua esperança nas realidades passageiras. São Paulo aqui está falando, vocês não acreditam que Cristo ressuscitou? Se vocês só colocam a sua esperança aqui na terra, vocês são as pessoas mais dignas de pena. Ora, é muito triste ver quem professa a fé católica agarrando-se com todas as suas forças às realidades materiais, querendo resolver apenas os problemas dessa terra. É claro que é uma heresia querer viver somente das coisas espirituais, esquecendo-se do seu trabalho, da vida social, de cuidar das pessoas que precisam da nossa ajuda. Claro que isso é uma heresia, mas também é uma heresia você viver com um nariz abaixado ao solo, só pensando nas coisas aqui dessa terra, como se não existisse a vida espiritual, uma alma para cuidar.
como se não existisse a salvação eterna, as coisas espirituais, as coisas do alto. Essa fé é de pessoas tristes. Esse tipo de fé, pregado por algumas teologias, como a da libertação, é o que esvazia as igrejas hoje em dia. Esse tipo de fé que esquece do espiritual, esquece do sentido moral, esquece do que diz o Salmo 1:1, para você não ficar sendo cúmplice dos pecadores e dando tapinha nas costas deles. Que existe sim uma vida moral, uma vida espiritual, que existe sim as coisas do alto, que você não deve ficar se empenhando em lutas políticas partidárias, como muitos fariseus faziam. Distorcem o evangelho e esvaziam seu sentido espiritual. E sem sentido espiritual, a igreja se torna uma ONG. E quando a igreja se torna uma ONG e vemos ali pessoas servindo de uma forma apenas social, física, material, essas pessoas são as mais dignas de pena. Que triste, que vergonhoso aqueles que foram chamados à vida eterna se prenderem apenas à vida terrena. Quando olhamos para as coisas do alto, toda a nossa obra social, ela é apartidária, desvinculada de qualquer interesse. Ela é como a dos santos, Santa Dulce dos Pobres, Santa Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Entenda o equilíbrio disso? Vamos agora para o centro da liturgia no Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 17, e depois do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só como que esse evangelho vem levar à plenitude todas essas outras palavras. Sabemos que a palavra de Deus, ela encontra toda a sua plenitude em Cristo. Então, pegando aí todos esses textos que lemos até aqui, Cristo leva isso à plenitude do seu sentido. Não devemos colocar nossas esperanças nos bens materiais, nas realidades passageiras aqui dessa terra. Os pobres que Cristo fala aqui são aqueles despojados, aqueles que não se apegam aos bens materiais, aqueles que não esperam a sua consolação, aqueles que não esperam a sua salvação, aqueles que não colocam todo o sentido da sua vida nas coisas do mundo. E aqui nós temos que olhar um pouco mais além dessa teologia baseada em fundamentos marxistas de luta de classes. Não é assim que se lê o Evangelho. Essa leitura é herética. Veja, não se trata de luta de classes,
mas de uma luta espiritual. Da carne contra o espírito, do homem velho contra o homem novo. Por quê? O seu coração, para seguir a Cristo, tem que estar despojado. Um coração pobre, vazio de apego. As pessoas precisam ter fome e sede de justiça, querer o bem para todos, querer, sim, mudança social e mudança espiritual. Que todos conheçam a Deus, cheguem ao conhecimento da verdade, à salvação. Mas perceba que é possível. Um rico está cheio de bens, de aplausos, de pompas aqui nessa terra, colocando toda a sua riqueza ali, depositando toda a sua esperança ali. É possível que ele se perca. E é bem possível, porque a sua esperança não está em Deus. Também é possível que alguém que tenha bens materiais, mas esses bens não lhe possuem, essa pessoa não se apega, ela ajuda, ela doa, ela participa, ela reza, ela coloca a sua confiança em Deus. Essa pessoa tem grandes chances de alcançar a salvação. Vamos agora para o pobre, muitas vezes instrumentalizado, né? O pobre, realmente, ele tem mais facilidade para se desapegar, porque ele muitas vezes não tem em que se apegar e se apega em Deus, né? É mais fácil para o pobre se desapegar daquilo que ele não tem e se apegar em Deus. Verdadeiramente, é mais fácil ver um pobre que tenha fé. Sim? Mas, hoje em dia, com as redes sociais, com a chance dos pobres verem uma outra vida, isso tem gerado no coração do pobre uma raiva, uma arrogância, um apego a coisas que ele não tem, uma inveja. E esse pobre vai perdendo o coração de pobre, falado aqui no Evangelho. Os pobres em espírito. É deles que vai ser o reino de Deus. Mas aquele pobre que fica bravo, querendo ter fama, fortuna, olhando vidas perfeitas na internet e desejando, cobiçando os bens alheios, isso está nos mandamentos da lei de Deus, não cobiçar as coisas alheias. E dependendo do nível dessa cobiça, isso vai se tornando um pecado grave. E como esse pobre vai se salvar também? Você entende, meu amado irmão, minha amada irmã, como que a gente chega ao centro da liturgia de hoje? Todas as leituras falaram do desapego. O padre que falar diferente disso e começar a fazer uma teologia social marxista aqui no Evangelho, infelizmente ele não está em obediência à Igreja e colocou toda a leitura estruturada para te mostrar. Não se apegue às coisas da terra. Não fique brigando por uma causa social, mas brigue pela causa espiritual e todo o resto virá por acréscimo, conforme Deus permite. Existem pessoas que vão se salvar tendo dinheiro e Deus permite. Pessoas de oração que rezam e terão bens materiais. Existem pessoas que, se tivessem bens materiais, poderiam se perder por causa do seu temperamento, por causa dos seus desejos. E Deus permite a pobreza para aquela pessoa, porque é nessa condição que ela vai se salvar. De qualquer forma, todos nós devemos desejar a justiça completa, não só a justiça social, mas também a justiça espiritual. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem muita gente confundindo-se nessa economia. Que Deus nos ajude a encontrar o equilíbrio, a não ficar zombando do Senhor com os zombadores, a não ficar politizando todas as coisas e entrando em brigas desnecessárias. Nós lutamos por um reino que começa assim no interior de cada homem, de cada mulher, mas é um reino que está ligado ao céu. O reino de Deus não é deste mundo. E quando passamos a viver isso aqui, não há mais coração que necessite de grandes consolações
humanas. Não. Quando nós passamos a viver ligados a este reino eterno, a nossa vida passa a ter sentido, mesmo que materialmente tudo falte. Porque a quem Deus tem, nada falta. Como diz Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Os santos sabem que quem tem Deus vai ter também todo o acréscimo. Ele sabe o que é necessário. Acalma o seu coração em Deus. Ele abençoe você e sua família. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.